Olá, meus filhos, sejam bem-vindos à primeira série do ano de 2024 de Um Só Coração. Nós vamos começar hoje o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Então já pegue a sua Bíblia e já vai separando aí no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Enquanto você vai preparando a sua Bíblia, deixa eu te perguntar, me conta aqui. Você já preparou a sua lista de desejos, de metas espirituais para o ano de 2024? Você já se organizou espiritualmente? Quantos retiros você pretende fazer no ano de 2024? Retiros de um dia, 2 dias, 3 dias, de uma semana, de um mês, retiro de silêncio, retiro que contemple o silêncio, mas também com momentos de falas. Me conta, como que você está se organizando para participar dos momentos chaves da nossa fé católica, a Semana Maior, que em breve teremos, que é a Semana Santa, que esse ano foi antecipada, então vai ser no finalzinho ali de março, princípio de abril. Como que você tem se organizado para poder visitar o Santíssimo durante este ano? Colocou alguma meta? Quantas vezes por semana, por mês, por semestre que você pretende visitar o Santíssimo Sacramento durante uma adoração? Por exemplo, se você ainda não fez a sua listinha de metas para 2024, não perca tempo. Assim que nós terminarmos o programa de hoje, já passa a mão no seu caderno e comece a fazer as suas metas. E se policie para que você consiga executá-las, melhor dizendo, da melhor forma possível. E não se esqueça de colocar aí também a quantidade de confissões que você pretende fazer ao longo do ano. Então, voltando lá no livro de Marcos, no capítulo 2, e hoje nós vamos começar lá no versículo 1, que está escrito assim: Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia mais lugares nem na frente da casa. Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens. Mas eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados, porque só Deus tem poder para isso. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu ordeno a você, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Dá uma pausa no vídeo, você já sabe, Dá uma pausa no vídeo, faça a leitura de novo, seguindo a tradução da Bíblia que você tem aí na sua casa. Faça as suas anotações da parte que mais te chamou a atenção no texto e comece a rezar com ela. Depois você volta, dá o play de novo para compreender um pouquinho sobre aquilo que temos no Evangelho de Marcos hoje, do capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 12.
que começa com a cura do paralítico, revelando assim a identidade de Jesus através de suas ações. Ele diz ter o poder para perdoar os pecados que só Deus tem, além de poder ainda estender esse perdão a todo mundo, o que na antiga aliança só o templo e os sacerdotes dos templos eram autorizados a fazer. Então aqui também começa a ter um certo embaraço entre os discursos de Jesus com as autoridades daquele tempo. E uma característica também do livro de Marcos é que ele é bem sucinto. Dos 4 evangelistas, ele é o mais sucinto, então ele não se delonga em justificativas e exemplos. E aí lá no versículo 5 nós temos a fé que eles tinham, ou seja, a fé dos 4 homens que carregaram o paralítico. No versículo 4 de Marcos já começa essa indicação. O perdão que Jesus confere ao paralítico indefeso em resposta à fé dos outros 4 homens que carregam reflete o efeito do batismo nas crianças, pela qual ele continua a regenerar a fé das crianças indefesas através da fé intercessora de seus pais, como está lá no Catecismo da Igreja Católica, do número 1250 até o número 1253. No versículo 6 nós temos a indicação dos doutores da lei, os escribas acadêmicos da lei de Moisés e de suas interpretações tradicionais. No Evangelho de Marcos, eles são retratados como inimigos de Jesus, com a exceção de um episódio que vai estar lá no capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. No versículo 7 está escrito assim: ele está blasfemando. Os doutores da lei, os escribas, os escribas, ficam indignados quando Jesus clama para si uma prerrogativa que pertence somente a Deus. É aquilo que eu falava para vocês, que aqui começa a ter um embaraçamento entre o discurso de Jesus com aquilo que era interpretado pelos doutores da lei, pelos escribas, e aí começam essa disputa entre eles na tentativa de colocar Jesus à prova, e começam também uma perseguição em relação à pessoa de Jesus Cristo. O que é mais fácil, Lá no versículo 9 Jesus coloca isso. É mais fácil dizer que os pecados estão perdoados do que de fato perdoá-los concretamente, já que o efeito dessa remissão não pode ser detectado apenas por uma observação. Por essa razão, Jesus revigora a cura do corpo do homem para demonstrar visivelmente aquilo que já havia sido feito invisivelmente em sua alma. Então o que a gente precisa entender aqui que é um alinhamento do discurso de Jesus Cristo com as ações. Aquilo que é o perdão da alma, que é algo invisível, que reflete apenas na alma, o perdão que tem esse reflexo apenas na alma, de forma visível, é demonstrado também com a cura física, para que todos pudessem compreender aquilo que já tinha sido feito na alma do sujeito. Então, por hoje, nós fechamos aqui no versículo 12 do capítulo 2 do nosso texto, e eu te peço que agora você releia o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, faça as suas observações, faça a sua oração, volte no capítulo anterior, no capítulo 1, nos versículos que nós já estudamos, para que a absorção ela seja ainda mais rica, para que aos poucos possamos nos tornar um só coração e uma só alma com aquele que nos criou, com aquele que nos fez. Que Deus os abençoe. Fique em paz.